E aí, tudo certo com vocês? Professor Eudes aqui falando. E o assunto de hoje, para finalizar o arco, né, envolvendo as ligações covalentes, são as forças intermoleculares, que são formas diferentes de aproximação entre as moléculas, tudo bem? Então, as moléculas ou as substâncias covalentes, feitas por ligações covalentes, têm três maneiras básicas de fazer essa aproximação. E por que é importante esse tipo de informação? Porque, a depender da força de atração dessas moléculas, vai determinar, por exemplo, a questão do ponto de fusão, do ponto de ebulição, se a molécula tem tendência ao estado sólido, ao estado líquido, ao estado gasoso. Então, essas forças são extremamente importantes, tá? Vamos seguindo aqui. A pessoa que estudou essas forças com mais propriedade foi o químico e físico holandês Van der Waals, tá? No ano de 1873. Então, a principal influência das forças intermoleculares é a questão de você ter uma noção, mesmo sem ter uma informação numérica, sabendo o tipo de força intermolecular disponível, se o ponto de fusão ou de ebulição de uma molécula é superior ou inferior a outro. Por quê? Quanto mais próximas as moléculas estiverem entre si, mais unidas elas estarão, mais coesas elas estarão. Quanto mais coesa for essa união, mais difícil é para quebrar essa união, para fazer as moléculas se afastarem. E para que as moléculas se afastem, é necessário ceder essas moléculas energia. Então, isso pode sim ser medido pelo ponto de fusão ou pelo ponto de ebulição, porque para poder reter ou evaporar uma substância é necessário que elas ganhem calor, que elas ganhem energia. E ainda assim nós temos a questão do estado físico. Por quê? Quanto mais forte é essa atração, maior a tendência, por exemplo, do estado sólido. Quanto mais frágil for essa força, normalmente existe uma tendência para o estado gasoso. Sem contar a quantidade de moléculas, também existe essa situação. Quanto mais moléculas estiverem envolvidas, ou seja, melhor dizendo, quanto mais átomos tem a molécula, me corrigindo aqui, se uma molécula é feita por poucos átomos, a tendência do estado gasoso aumenta. Conforme o número de átomos na molécula vai aumentando, a tendência de líquido e sólido costuma aumentar. Isso independente das forças intermoleculares. Então, o número de átomos da molécula também é um fator em relação aos estados físicos. Bom, quanto às três forças, falando só das atrações moleculares, nós temos a primeira, forças de London ou dipolo induzido. Ou seja, a gente só fala dessas forças em moléculas apolares, ok? Elas não apresentam polos, ou seja, elas são moléculas onde ou os vetores polaridade se cancelaram, ou a própria molécula por si mesma, a ligação covalente, não tem polos nenhum, não tem polo nenhum. Então, os elétrons vão estar distribuídos uniformemente em suas eletrosferas, como acontece aqui na imagem abaixo. Então, os elétrons eles vão estar distribuídos uniformemente na molécula apolar, porém, os elétrons estão em circulação o tempo inteiro, eles não estão parados aqui como na foto. Elétron ele é uma partícula subatômica extremamente leve e extremamente rápida. Então, apesar da distribuição dos elétrons ser uniforme, os elétrons estão em constante movimento. E, às vezes, os elétrons podem se acumular em um instante muito pequeno de tempo em um dos lados da molécula. Quando isso acontecer, é por isso que esse dipolo também é chamado de dipolo temporário, porque os elétrons se movimentam constantemente. Então, às vezes, os elétrons podem se acumular de um lado, só que isso dura muito pouco tempo. Quando isso acontecer,
quando os elétrons eles se acumularem em uma das pontas, a outra ponta ficará positiva, visto que a maioria dos elétrons vai estar deslocado para um lado, para um dos lados. Então aqui nós temos os elétrons deslocados para a esquerda e na direita teremos carga positiva. Esse dipolo temporário pode acontecer com o mesmo tipo de molécula. Por quê? Se a gente falar de uma substância covalente, por exemplo, o O2 não, pode ser outro. Pode até ser. O gás oxigênio, por exemplo, que é apolar, a gente quando respira oxigênio não tem só uma molécula, tem várias moléculas de oxigênio no ar. Então o que pode acontecer? Simplesmente se eu tiver 3 moléculas de oxigênio e as 3 ao mesmo tempo estiverem nessa situação, com os elétrons mais para um lado e carga positiva no outro, vai haver uma atração entre essas moléculas. É por esse motivo que as moléculas apolares se unem, por esse dipolo temporário. Mas, de novo, ele é temporário. Os elétrons eles voltam a circular e voltam para o estado original, esse aqui de cima. Então, eventualmente, essa coisa do dipolo, ele é temporário mesmo. Então, os elétrons eles vão se acumular numa ponta, gerando carga positiva em outra, e vai ocorrer esse tipo de atração, como nas 3 moléculas que estão aqui. Porém, de novo, essa atração é a mais fraca que tem entre as moléculas, justamente pelo pouco tempo que esse dipolo é formado. Quanto mais tempo esse dipolo, ou seja, essa separação entre carga positiva e carga negativa, quanto mais tempo ela ocorrer, mais forte é o dipolo. E aí as moléculas conseguem se aproximar ainda mais. Então as moléculas apolares, elas têm pouca capacidade de aproximação, porque seu dipolo é temporário. Então alguns exemplos de substâncias que interagem dessa forma, cujas moléculas interagem assim, é o CO2, o gás metano, o gás etano, gás hidrogênio, até o gás oxigênio que eu citei anteriormente. Toda vez que a molécula for apolar, que vocês perceberem lá pela polaridade das ligações ou pela geometria da molécula, que a molécula for apolar, nós teremos esse tipo de força. Força de London ou dipolo induzido. Também é chamado de forças de Van der Waals, que é o nome do químico que estudou esse assunto. A próxima interação é chamada de dipolo permanente, ou ainda dipolo-dipolo. Eu particularmente prefiro chamar de dipolo permanente. Essa força intermolecular ela ocorre com moléculas polares, ou seja, toda vez que a molécula for polar, nós teremos esse tipo de força. E qual é a tendência de uma molécula polar? Por que ela recebe esse nome? Porque ela consegue criar polos. Ou seja, se eu tiver 2 átomos, como no caso do HCl, por exemplo, aqui na figura, do ácido clorídrico, nós teremos o átomo de hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o átomo de cloro. Então, o cloro tem mais facilidade que o hidrogênio em ficar com seus elétrons da ligação covalente, no caso. E aí, então, o cloro o polo vai ter carga negativa ou sinal negativo, porque ele tem a tendência a ficar com esses elétrons, ou seja, quem absorve elétron fica negativo, e o hidrogênio, perante ao cloro, ele tem a dificuldade de ficar com esses elétrons, então ele vai acabar cedendo esses elétrons ao cloro. Logo, ele ficará com carga positiva. E os polos, como as moléculas são polares, esses polos eles não serão temporários. Uma molécula polar é polar o tempo inteiro. Então, o que vai acontecer aqui na imagem é que o Cl de uma molécula vai tentar se aproximar do hidrogênio de outra. Por quê? Porque o Cl é um polo negativo. Então, a tendência dele é se aproximar de um polo positivo. E o hidrogênio também vai procurar se aproximar do cloro de outra molécula, como acontece da molécula 2 para a molécula 3. Desta forma, o polo negativo de uma molécula tenta se aproximar do polo positivo de outra.
como essas cargas, esses polos são permanentes, as moléculas de HCl conseguem se aproximar ainda mais do que comparados, por exemplo, às moléculas citadas anteriormente, como gás carbônico, por exemplo. Só por essa situação, eu posso dizer que o ponto de fusão e o ponto de ebulição do HCl são superiores às do gás carbônico, mesmo sem saber o número, mesmo que eu não tenha uma tabela para consultar. Por que eu posso afirmar isso? Porque a quantidade de átomos é parecida, e segundo, pela questão que se o HCl é polar, significa que as suas moléculas são mais próximas umas das outras. Quanto mais próximas umas das outras, maior tendência do ponto de fusão e do ponto de ebulição serem maiores, comparados às moléculas apolares. Então, em geral, as moléculas polares têm ponto de fusão e ebulição maiores que as apolares, desde que a quantidade de átomos seja parecida. Porque se eu pegar uma molécula apolar com 30, 40 átomos, a tendência é ter um ponto de fusão e ebulição maior do que uma molécula polar com 2 ou 3 átomos, entendeu? Aí no caso as ligações, aí no caso o que está fazendo essa diferença é a quantidade de ligações covalentes a serem quebradas. Quanto mais átomos, mais ligações covalentes existem. E aí essas ligações, essa quantidade de ligações covalentes é o que causa a alteração no ponto de fusão e ebulição. Então, quando eu vou comparar moléculas pelas forças intermoleculares ou pela atração molecular, em geral, elas têm uma quantidade de átomos relativamente próxima umas das outras, vamos dizer assim. Mas analisando só a atração molecular, em geral, as moléculas polares são mais próximas umas das outras que as moléculas apolares. Aí, a tendência do ponto de fusão e do ponto de ebulição serem maiores nas moléculas polares aumenta bastante. Porém, a força intermolecular, ou seja, relativa à ligação covalente, mais poderosa que se tem é a ligação de hidrogênio, que também ocorre em moléculas polares. Mas aí vem aquela pergunta: ué, mas já não teve um tipo de força de atração que era só para a molécula polar? Sim. Porém, no caso da ligação de hidrogênio, cabe ressaltar que estamos lidando com uma situação específica, ou seja, como se a ligação de hidrogênio fosse um dipolo permanente, só que bufado, mais poderoso. Mas por que então ele é mais poderoso? Porque nós estamos encontrando o hidrogênio ligado a um dos 3 elementos químicos mais eletronegativos. Quais são os 3 elementos mais negativos da tabela periódica? Flúor é o primeiro da lista, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio. Então, o hidrogênio, esses 3 elementos, são os 3 mais capazes de ficar com elétrons, quando uma ligação covalente é destruída. E o hidrogênio da lista de ametais, vamos colocar aspas no hidrogênio para ametal, porque ele não tem essa classificação normalmente, mas no assunto ligações químicas ele é considerado um ametal. Dentre os ametais, o hidrogênio ele é o pior para ficar com os elétrons. Se vocês virem qualquer lista de eletronegatividade, vai ter flúor em primeiro, oxigênio em segundo, nitrogênio em terceiro e o hidrogênio lá no final da lista. Quer dizer que o hidrogênio é o pior para tentar segurar os elétrons, ele tende a ficar com carga positiva. E os 3 que eu acabei de citar, os 3 elementos que eu acabei de citar, são os melhores em ficar com esses elétrons. Então a disparidade é muito grande, ou seja, a polaridade de uma molécula que tem esse tipo de ligação de hidrogênio é uma polaridade mais acentuada, mais forte do que as moléculas polares que têm o dipolo permanente. Então, toda vez que vocês tiverem uma molécula com a ligação de hidrogênio, ou seja,
H ligado a F, H ligado a O e H ligado a N, elas são moléculas polares, porém, elas estarão sob a força da ligação de hidrogênio. E essa aqui é a mais poderosa, da qual se tem notícia. Então, aqui no caso, nós temos algumas moléculas que interagem assim, como o ácido fluorídrico, HF, a amônia, NH3 e a água. Então, resumindo em linhas gerais, uma molécula que tem ligação de hidrogênio tem as moléculas mais próximas possíveis. Então, essas moléculas são as mais difíceis de serem separadas por ação do calor, por exemplo. Então, podemos dizer que o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão ser consideravelmente maiores do que o dipolo permanente, e o dipolo permanente vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição maior do que o dipolo induzido, porque as moléculas polares elas têm a vantagem de se aproximar com mais facilidade, porque os polos são permanentes. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.